O nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Pedro Mourão. Viemos até ao Clube de Ténis do Porto, onde ele está há alguns anos já. São 12, não é, Pedro? Sim, é verdade. 12 desde a época de 2009-2010. E é o clube, eu acho que não há ninguém aqui que não te conheça. Tu tens um trabalho aqui diário de muitas horas. Passas mais tempo aqui ou em casa? Passo muito tempo aqui e tento passar algum tempo em casa também. É muito difícil. A vida de professor de ténis não é fácil. Não, é uma vida que exige um bocadinho de dedicação e às vezes algum esforço pessoal, nomeadamente quando temos que acompanhar os miúdos aos torneios e abdicar fins de semana com a família, mas quem corre por gosto não cansa e, portanto, a minha mulher quando me conheceu eu já tinha esta vida. Portanto, já não foi nenhuma surpresa. Já não foi nenhuma surpresa e os filhos, quando nascem, vão se adaptando também à realidade. Já jogam ou não? Não jogam ainda. Mas achas que achas que o ténis, com a experiência que tem já, e é bastante, achas que o ténis não é só um desporto, mas é também, ajuda a ter ferramentas para a vida? Acho que o ténis ajuda muito a ter ferramentas para a vida. Ou seja, para já, os miúdos são confrontados com a vitória e com a derrota, digamos assim, quando começam a competir, muito cedo, e não há aquela coisa de equipa de diluir a vitória ou a derrota. Portanto, eles são confrontados ali com eles mesmos e o sucesso ou o insucesso é o que acontece na vida, direto, não é? E é o que lhes vai acontecer ao longo da vida. Depois dá-lhes outra componente muito importante, que é a questão da resiliência. Eles aprendem a superar-se e às vezes andam ali um bocadinho frustrados para melhorar algum aspecto técnico ou até mesmo para conseguir algum resultado, e quando o conseguem é excelente e isso também lhes vai trazer alguma resiliência para a vida pessoal, porque vão precisar dela, porque durante a vida vão ter muitas adversidades, quer escolares, quer depois quando se tornarem pessoas adultas e na vida profissional. E depois há a componente, e nós aqui incutimos um bocadinho, e isso tentamos, que é a questão do respeito e do fair play. Eles aprenderem a respeitar os outros, perceberem que é o espaço deles, e isso também acho que na vida os vai tornar melhores pessoas, digamos assim. Não é só ténis, não é? Não é meramente ténis. Não é meramente ténis. O nosso trabalho é muito mais além do ténis. Nós acabamos por criar uma ligação com os pais, acabamos por criar uma ligação com os miúdos. Preocupamos-nos de certa forma também com a parte escolar deles e vamos perguntando como é que as coisas estão a correr a nível escolar, e acaba por se criar uma ligação e os nossos alunos, felizmente, e agora temos tido alguns sócios novos a entrar para o clube que já que andaram enquanto crianças e depois acabaram por fazer o percurso deles e hoje em dia tornaram-se sócios. Falaste de uma coisa importante que eu outro dia, numa das entrevistas aqui do Jornal do Ténis, um atleta, que já não está cá, disse que houve um campeonato que o marcou porque até tinha uma boa equipa, mas não foram jogar a fase final porque alguém ou algum dos seus colegas de equipa tinha tido más notas e não puderam jogar. Pois, acredito que isso tenha acontecido. Ou seja, há uma preocupação também. Há uma preocupação direta também com a parte escolar deles. E os pais agradecem, não é? E os pais agradecem porque, no fundo, confiam-nos os filhos, não só para aprenderem uma modalidade, mas também para percebem que aqui que temos outro tipo de que temos valores e que nos interessa não só a parte desportiva, os resultados desportivos, mas também um bocadinho a formação pessoal de cada um. Pedro, tu és pai, eu sou pai, os meus filhos também estão no desporto, tu também estás ligado ao desporto há tantos anos. Os pais têm um papel importante nesta equação, são fundamentais, não é, para trazer os filhos, mas também há muitos pais que são muito treinadores de bancada. Como é que tu lidas com isto? Ou seja, não deve ser fácil, é a mesma coisa que um pai ser engenheiro e tu ires à empresa dizer, olha, eu não fazia assim, eu fazia assim. Como é que tu fazes? Vamos aprendendo a lidar e com o passar dos anos vamos percebendo que é natural que isso aconteça, quer dizer, nós enquanto pais queremos o melhor para os nossos filhos e é natural que os pais assim o façam. Normalmente os pais que às vezes são mais treinadores de bancada, do meu ponto de vista pessoal, são pais que se calhar nunca jogaram uma modalidade, ou melhor, nem a jogaram uma modalidade, não jogaram nenhuma modalidade a nível desportivo. De competição, da parte de competição, podem ter feito a parte de lazer, mas a parte de competição, portanto, não imaginam o que é estar num corte, sozinho, com outra pessoa do outro lado, com uma, duas, três, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, não interessa o número, a olhar para nós e a perceberem e a julgar diretamente as nossas ações.
E não é fácil. E nós mesmo como treinadores também temos essa questão. Os pais às vezes assistirem aos treinos, no fundo estão a julgar, não têm competências técnicas para avaliar o nosso trabalho enquanto profissionais e não estão a avaliar o nosso trabalho, estão a julgar as nossas ações. E ver se o filho dele bateu muitas bolas, bateu poucas, se nós demos um berro ao miúdo por qualquer motivo, se o miúdo foi castigado ou não por alguma ação que não tem corrido tão bem, e se outro miúdo ao lado fez a mesma ação e o professor até não viu e não disse nada. Portanto, eu acho que ser pai já não é fácil, e pai estando de fora a assistir a um filho sozinho, num corte, sem ninguém o poder ajudar a defrontar-se com uma adversidade, acho que ainda é mais difícil, não é? Porque os meus filhos não jogam, não sei se algum dia irão jogar, mas eu imagino que como pai seja muito difícil, até porque nós como treinadores Sim. já temos alguma dificuldade quando vemos os nossos miúdos a jogar e as coisas não estão a correr propriamente bem. E da nossa vontade é ir lá e ajudar tentando corrigir a parte técnica, não interferir diretamente no jogo. Mas não o podemos fazer e não o devemos fazer. Para um pai é muito mais complicado, sim, porque não tendo esta componente e não tendo feito algum desporto a nível competitivo, fica difícil gerir. Mas que são importantes, sem dúvida. Não, os pais são fundamentais, até porque os pais dependem de nós dependemos dos pais, porque senão os miúdos começam a deslocar para torneios, seria uma coisa impossível. Acho que os pais hoje em dia começam a ficar mais moderados do que se calhar eram há uns anos atrás. É evidente que há sempre um pai que acha que é uma exceção e que acha que consegue interferir no trabalho de treinador ou consegue fazer esse trabalho de treinador. Até porque o YouTube hoje em dia os tutoriais tem uns tutoriais muito engraçados sobre tudo e portanto... Mas não chegam. Não, eu acho que dificilmente o trabalho do treinador algum dia será substituído por algum tutorial ou por algum robô. Primeiro pela parte do afeto e da palavra e segundo porque há aspectos técnicos que só a experiência de corte de anos e anos e anos e claro, e também as formações que existem para os treinadores nos ajudam a melhorar e depois às vezes até estar pequenos pormenores e sim, são os pormenores que depois vão fazer a diferença entre o miúdo jogar melhor ou não, ou ter mais sucesso ou menos sucesso. Pedro, falamos um bocadinho do presente, vamos então ao início. Como é que tu, Pedro Mourão, entras no ténis? Eu entro no ténis por uma questão a nível desportivo, pronto, era um desporto que eu sempre gostei muito. Que idade é que tinhas quando começaste a jogar? Comecei a jogar muito tarde, comecei a jogar aos 11, 12 anos, porque até lá os meus pais achavam que eu tinha que fazer desporto de equipa. Joguei hockey patinho, joguei basquete, fiz... O que é que gostaste mais? Nessa altura? Nessa altura, o basquete foi onde eu tive mais resultados. Onde é que jogavas? Desportivos, jogava no Fluvial e acabei por ter mais resultados desportivos e depois, pronto, o basquete, eu sempre tive a coisa do ténis e acabei por aborrecer um bocadinho os meus pais e então, pronto, ok, queres ir para o ténis, vamos lá. Onde é que começaste? No Sport Clube Ténis do Porto e pronto, joguei Quem até era aos meus... o teu primeiro professor? Sou Francisco Coelho, lembro perfeitamente. Melhor professor. Era o Francisco Coelho, estive lá durante 4 ou 5 anos com ele. Depois, quando as coisas começaram a tornar-se um bocadinho mais sérias, foi à altura dos 15, 16, desisti e deixei de jogar porque não era possível competir e ter a parte social ativa que qualquer adolescente gosta de ter. Ou seja, começaste a namorar e deixaste de Comecei a namorar, comecei os amigos, saídas ao cinema, as primeiras saídas à noite. E o ténis exigia muito treino. E o ténis, não era a questão do treino, era a questão de depois... Os disponibilidades de fins de semana. Disponibilidades de fins de semana para poder competir e para poder ter mais experiência, digamos, competitiva, não é? Porque o resultado é sempre uma incógnita e nós vamos jogar um jogo e nunca sabemos como é que aquilo vai correr. Independentemente de treinarmos muito ou treinarmos pouco, é sempre difícil nós e aí são os prazeres do ténis, não é? Não sabemos. Sim, é uma das coisas que o ténis tem bonito, é o facto do resultado ser quase sempre imprevisível, ou seja, e depois há muito poucos desportos onde o resultado começa sempre 0-0, não é? Nós terminamos um jogo e no jogo a seguir está 0-0. O jogo de equipa, quando vamos para o intervalo, quando regressamos, o resultado está igual. Portanto, não conseguimos, dificilmente conseguimos alterar isso. Ajudou-te o facto de ter jogado basquete e depois ter jogado ténis, ou seja, teres feito um desporto coletivo e depois um individual, em alguma medida te ajudou a perceber algumas dinâmicas?
Não, ajudou-me em termos físicos e em termos de movimentação, e para aprender a modalidade. E a pressão da parte mental, das decisões, de um ponto, último segundo e lançar ao cesto, a mesma coisa no ténis? Sim, eu nunca senti muito essa pressão porque nunca joguei, acabei por nunca competir a sério, digamos assim, nunca fiz campeonatos nacionais, nunca tive esse lado. Também comecei muito tarde, se calhar se tivesse começado a jogar ténis aos 18 ou aos 9 anos, as coisas poderiam ter sido um bocadinho diferentes ou não. Hoje também não havia, se calhar, o apoio que há hoje à modalidade na perspectiva de circuitos infantis, já havia os Sportgroups, havia uma série de torneios. Sim, mas não há os vanguards, não há hoje em dia eu acho que os miúdos têm uma facilidade de começar a competir muito maior e também os clubes dão um apoio muito maior aos atletas e mesmo aos próprios pais. Portanto, ajudam-nos de certa forma. Deixas o ténis a essa idade, mas o ténis ficou sempre contigo, porque... Não, o ténis ficou sempre comigo e o bichinho do ténis ficou sempre comigo. E foi numa conversa com um amigo, já estávamos adultos, né? Já estávamos na faculdade, em que ele me desafiou para fazer, porque ele também tinha jogado, fazermos o curso de treinadores. Pronto, fomos fazer o curso, sem perspectivas nenhumas de nada. Isto é que é 2007, 2008? Não, 2004. Sim, 2004. Fiz o curso, final do ano, entre 2005. Vou ao Sport, que era o único clube que eu conhecia minimamente bem, não é? Pronto, fez escolha, já não estava, infelizmente. Marco Ribeiro à frente do Sport. Propôs-me, começar lá a fazer um estágio. Fiz o estágio, fiquei lá até ao final do verão. Entretanto, já conhecia Vítor Cabral do curso da Federação Portuguesa de Ténis, do curso de treinadores, era ele o responsável, foi meu professor na faculdade. Surgiu a hipótese de ir para a Maia, fui para a Maia em 2005, comecei na Maia. Em 2006, 2007, era preciso um treinador também ali em Vila do Conde, no Vila Condense, no Parque de Jogos, e o Paulo Gavina. Na altura já nos conhecíamos, também por causa da Federação, convidou-me e eu acabei por ir trabalhar para lá, acabei por estar na Maia e em Vila do Conde. Também estava ao mesmo tempo na Federação, na parte do Departamento de Formação de Treinadores, trabalhava diretamente com o Vítor Cabral. E venho parar ao ténis do Porto em 2009, 2010, a convite do Nuno Marques na altura. Pronto, saí de Vila do Conde, não dava para estar em todo lado ao mesmo tempo. Acabei por vir para o ténis do Porto. Estava a dividir ténis do Porto Maia com o Maia fim de semana. Deixei em definitivo em 2013 a Maia e desde 2013 até agora estou com a alma e coração, sempre estive, mas a alma e coração cada vez mais aqui no Clube de Ténis do Porto. Que diferenças é que tu vês do Pedro Mourão quando começou a ser treinador de ténis para hoje? Uma diferença abismal, não tem comparação, nem é possível comparar. Mesmo de um ano para o outro há coisas que nós vamos mudando e que vamos aferindo e que vamos percebendo que se calhar não devemos tão bem aqui ou podemos estar melhor lá ou não tomamos uma decisão tão boa aqui, e mesmo em termos de metodologia de ensino vamos sempre aferindo. Acho que também os anos de experiência e as formações que nós vamos fazendo vão-nos pondo à prova e vão-nos ajudando a ser melhores. Claro, não tem nada a ver. O que é que dá mais prazer? Iniciação, aperfeiçoamento, competição? Qual é a área? Gosto muito da parte da iniciação. Eu, neste momento, estou mais ligado, já há 3, 4 anos esta parte, estou mais ligado à formação de iniciação de competição aos Calão de Larejas, e dá-me um gosto tremendo. Dá-te gosto vê-los daqui a uns anos, vê-los no circuito a jogar? Sim, já tenho alguns, aliás os atuais sub-12 do Clube de Ténis do Porto neste momento. No topo, não é? Nacional. Então, neste momento, sim, fomos campeões nacionais ainda este ano. Todos eles passaram pelas minhas mãos e é engraçado ver a evolução deles no clube, porque começam na base comigo, mas depois vão passando de treinador em treinador e vão fazendo o seu percurso competitivo e vão evoluindo, e mesmo com crianças vão crescendo, e é engraçado nós vermos essa
nós vemos essa evolução. Como é que fica essa relação com os teus atletas? Como é que tu vais passando por eles? Então, como é que tem sido? Sim, eu acho que fica sempre, marca-os sempre, e de alguma forma, espero eu, e é uma relação boa. Nós todos os dias nos cruzamos no clube e temos uma relação boa, vou brincando com eles brincam comigo, vou perguntando na escola como é que está e tal. Portanto, acho que é uma relação que acaba por ficar e que os acaba por marcar de alguma forma, pelo menos espero que assim seja. Quando tu dás aulas a desses teus alunos e a tuas alunas, já olhaste para algum e disseste, este vai ser jogador? Não, por uma questão muito simples. Eu acho que já tivemos no ténis tantos miúdos, e já aqui no clube, que nós olhamos e achamos que iam ser talentos. E aqueles mais discretos são os Só que depois... eu acredito mais, e cada vez me convenço mais disso, que o trabalho e a resiliência é que podem ou não fazer um jogador. É claro que nós temos miúdos a jogar muito bem, temos miúdos a jogar muito bem a nível nacional, temos uma boa média nacional, digamos assim, não temos nenhum jogador que se destaque de forma muito distante dos outros, mas em termos de conjunto temos bons conjuntos dos laranjas, nos verdes, nos sub-12, sub-14, sub-16, por aí fora. Agora, ser jogador profissional de ténis, voltarmos a ter um João Sousa, digamos assim, formado, mas no ténis do Porto, não sei, acho que vai depende muito da vontade deles, vai depender muito da vontade dos pais e se calhar vai depender muito que seja possível ter para poder sair de portas fora e jogar a nível internacional. Não é? O ténis é um desporto muito caro. Eu acho que o ténis, a partir de um determinado patamar, competição, é um desporto muito caro. É um desporto muito caro, não só em termos de horas de treino e de custo de treino, mas que se nós formos fazer contas ao valor hora, se calhar não é assim tão caro quanto isso, continua a ser barato. Mas depois, todo o investimento que é necessário para poder sair e competir, sim, é preciso os pais possivelmente fazerem algum tipo de sacrifícios para sem garantias de sucesso, ainda por cima. Não é? Depois coloca-se aqui sempre a velha questão, mas o meu filho vai jogar ténis, investimento. Mas vai jogar ténis e não vai estudar, ou vai estudar e vai jogar, mas ele vai ser campeão. Não há nenhum treinador no mundo, acho eu, que consiga, ou que tenha uma bola de cristal e que diga assim, não, o seu filho vai ser um grande campeão de ténis, vai ser um jogador profissional. Mas, Pedro, acreditas que se nós tivéssemos outro sistema de ensino, se nós conseguíssemos ter, por exemplo, as aulas a terminar às 3 da tarde, como em alguns países, na Holanda, por exemplo, que terminam às 3 da tarde e toda a gente, pais e filhos, estão em casa. Ou seja, há a possibilidade de treinar a partir dessa hora, ter mais tempo para o resto da vida. Acreditas que com esse tipo de ensino nós conseguíamos, já fazemos boas coisas, até internacionalmente, mas conseguimos fazer ainda melhor? Acho que conseguiríamos fazer mais, até porque possivelmente conseguiríamos ter mais massa crítica, ou seja, conseguiríamos ter mais alunos para poder trabalhar e depois ir fazendo aqueles filtros, não é? Escola de formação, competição, iniciação, fazermos o caminho, aquele tal caminho que é tão falado em termos de pirâmide, só que se nós não tivermos uma boa base é muito difícil. Eu acho que nós já fazemos um bom trabalho a nível nacional e costumamos, se calhar estamos a fazer algumas omeletes com ovos muito pequeninos, mas vamos fazendo, só que é óbvio que se tivermos uma massa crítica muito maior, conseguiríamos ter melhores jogadores, até porque aquele mito acho eu que será um mito, de sair de Portugal para ser jogador, se calhar a única coisa que é preciso não é questão dos treinadores, é a mesma questão da competitividade interna ser maior, termos circuitos mais fortes e, claro, viajar muito, é muito importante a partir de, se calhar, dos 15, 16 anos ou dos 14 anos, os atletas poderem viajar a nível internacional para poderem ter, não é, outro tipo de contactos e outro tipo de competências e perceber-se o que é que se faz lá fora. Agora, em termos de qualidade técnica, de trabalho técnico dos treinadores, eu acho que os treinadores portugueses, num modo geral, estão muito bem preparados e a prova é que temos feito bons trabalhos e mesmo a nível de seleções estão-se conseguindo fazer coisas interessantes. Como é que vês o Pedro Mourão nos próximos anos? Como é que gostavas de ver? Boa pergunta. Nunca pensei muito nisso, mas vejo o Pedro Mourão possivelmente continuar ligado ao ténis do Porto, cada vez mais envolvido, se calhar na parte de clube, além do corte, mas na parte de clube e de estrutura de clube, que já está neste momento implementado em algumas coisas, mas possivelmente um dia serei o velho do Restelo do ténis do Porto, não sei.
Vai estar aqui nesta sala a jogar umas cartas e... Não sei, nós pensamos muito no agora. Quer Ainda dizer, te dá prazer jogar? Dá-me prazer jogar, mas tem que ser numa componente muito social e... Uma quadrada? Sim, uns chinguás, uns amigos, nada, não competir, não me vejo a voltar à competição ou a voltar a competir. Pedro, vivias sem ténis? Não. Não conseguiria neste momento viver sem ténis, acho que é muito complicado. Quantos dias é que já muito conseguiste ficar sem pensar no ténis? Ou... O habitual das férias, aqueles 15 dias de descanso no verão, em que realmente dá para... Desligas? Nunca desliga 100%. Nunca desliga 100%. É muito difícil desligar a 100% do trabalho, não pela parte do corte, mas pela outra parte toda que existe. Organização, nível de gestão do clube, é sempre difícil desligar a 100%, mas dá para descansar. Dá para descansar. A parte do corte, sim, fica arrumada, a raquete fica pousada, não vai de férias, fica mesmo encostada no gabinete. A parte da gestão anda sempre a caro e o telemóvel e o computador vão sempre atrás. Isso é inevitável. Pronto, ficamos a conhecer um bocadinho melhor o Pedro Mourão. As maiores felicidades, Pedro, para o teu trabalho. Obrigado. E obrigado por teres feito no ténis. Não, obrigado por esta